Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Tenho aqui informações para você. Não esqueça, né, que agora já na próxima semana, ou a partir de hoje, né, nós estaremos então dando início aí à semana do reencontro. Eu tenho certeza que muitas das igrejas, inclusive a sua, já vai começar essa programação hoje, né? Algumas começarão na quarta-feira, né, farão uma meia semana. Mas é importante que essa semana é uma semana para você levar interessados, pessoas que estão afastadas da igreja, né? Então, uma programação toda especial, né? Uma semana de reencontro. Muito bem, vamos iniciar então o programa da Escola Sabatina desse sábado, cantando o hino de número 402 do nosso inário, Fala Minha Alma. Fala minha alma, Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia,
certeza, né? Nada mais edificante, maravilhoso do que falar ao Senhor, né? Fala minha alma ao Senhor. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora a tua presença entre nós no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Teremos, né, todos os sábados, ou temos todos os sábados, né, esse momento tão especial, que é o momento da carta missionária. E o excesso, né, do 13º sábado, irá ajudar, né, os objetivos, planos, metas da divisão do Pacífico Norte Asiático. A carta missionária conta-nos, então, sempre histórias maravilhosas, né, do que acontecem e o milagre que Deus pode operar na vida das pessoas. Então, eu te convido nesse sábado a participar juntamente comigo, né, em assistir mais esse vídeo do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Orações de um empresário. Kyong é um adventista na Coreia do Sul, e quando ele ora, coisas maravilhosas acontecem. Certa vez, por exemplo, ele orou para abrir uma nova igreja adventista, e um empresário da cidade se sentiu tocado. O homem sentiu um desejo impressionante de iniciar uma nova congregação adventista, e por isso comprou um antigo edifício na cidade. No local começou a funcionar a igreja, e em 1 ano de funcionamento, 40 pessoas já haviam sido batizadas. E à medida que Kyong ajudava a igreja e orava, o número de batismos aumentava, chegando em 98 batismos em apenas 2 anos e meio. Kyong decidiu orar por 100 batismos, e então lembrou de uma mulher que não tinha mais contato há 3 anos. A mulher era uma empresária bem-sucedida e tinha uma escola de artes para crianças. Kyong visitou a mulher na escola e a convidou para conhecer a igreja adventista que estava ajudando. Ele ainda falou do seu desejo de alcançar 100 pessoas para Cristo, e a mulher aceitou estudar a Bíblia. Eles combinaram de iniciarem os estudos naquela noite, e então a mulher ligou para o marido para avisá-lo. Quando o marido ouviu sobre estudo bíblico, ficou chocado. Sentiu como se um raio o tivesse atingido. O homem tinha recentemente decidido melhorar a fluência no inglês, e por isso comprou vários livros no idioma. Um dos livros era a Bíblia, e mesmo não sendo cristão, ele orou: Senhor, se você é o verdadeiro Deus, envie alguém que me ensine a compreender a Bíblia. E naquele momento, a esposa ligou avisando sobre os estudos bíblicos com Kyong naquela noite. Aquela família, inclusive os 2 filhos do casal, estudaram a Bíblia com Kyong e logo foram batizados. Deus respondeu à oração de Kyong de maneira surpreendente. Em vez de 100 batismos, ele alcançou 102 pessoas. Parte da oferta do trimestre ajudará a construir um centro de cuidado para crianças imigrantes e um centro evangelístico na Coreia do Sul. Sejamos liberais. Que história maravilhosa, né, do poder de Deus, o que Deus pode fazer. E nós, através das nossas ofertas, né, através desse aplicativo 7Me, nós podemos auxiliar para que muitas e muitas histórias como esta que acabamos de assistir, elas possam se tornar uma realidade. Quero convidar você, então, nesse instante, a separar uma oferta toda especial para que no final deste ano, no 13º sábado, no último sábado desse ano, você possa, então, ter uma oferta muito especial para dar ao Senhor, a fim de que mais e mais pessoas venham a conhecer Jesus. Vamos assistir nesse instante a mensagem musical com o Arte Trio Rude Cruz.
dirigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também, levarei minha Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muito em breve, né, por ocasião da volta de Jesus, nós iremos trocar nossa cruz pela coroa que o Senhor tem preparado para todos os que o amam. Vamos orar nesse instante, pedindo a orientação de Deus para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Oremos. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais um sábado, e te pedimos agora que venhas estar conosco ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém? Nós temos aí, então, esse título geral, né, do quarto trimestre, a verdade presente em Deuteronômio, e para essa semana, escolham a vida. O verso para memorizar: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, que lhes propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, você e os seus descendentes. Muito bem, quero convidar você agora a tomar a sua liçãozinha, né? E vamos então à parte do domingo,
né, aí que nos tem o título, né, A Árvore da Vida. Eu já tomei aqui a minha lição, espero que você também tenha tomado a sua lição aí, né? Então é interessante que nenhum de nós, né, escolheu nascer, nenhum de nós. Nós não escolhemos vir à existência, né? Nós não escolhemos em que lugar nós nasceríamos, em que país nós nasceríamos, quem seriam os nossos pais e assim por diante, né? Também foi assim com Adão e Eva, né? Tanto quanto uma folha, uma rocha, uma montanha, eles não foram escolhidos, né? Ou melhor, eles não escolheram serem criados por Deus, né? Então, como seres humanos, não nos foi dada apenas a existência, né? Mas, para nós seres humanos, né, como seres racionais, livres, fomos feitos, então, à imagem de Deus. No entanto, há uma coisa que nos chama a atenção, né? A pedra não pediu para ser criada, a folha não pediu para ser criada, nós também não, seres humanos. Mas uma coisa nos diferencia, é que nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher, nós podemos tomar decisões. E quando Deus, né, colocou aquela árvore lá no meio do jardim, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava dizendo para os seus filhos o seguinte: filhos, de todas as árvores que vocês veem aqui no jardim, vocês podem se alimentar do fruto, vocês podem curtir a sombra, né? Vocês podem ficar embaixo delas, tocá-las. Mas existe uma árvore, eu vou mostrar para vocês. E Deus foi e mostrou a árvore, né? Olha, essa árvore aqui, mantenham distância dela. Essa árvore pertence a mim. E ela é do conhecimento do bem e do mal. Então não toquem, não comam das folhas, não fiquem na sombra dessa árvore. Mas vocês é quem escolhe, vocês é quem decidem. Interessante, amados irmãos, de que essa questão de livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, claro, mas muitas vezes, por causa do meu livre-arbítrio, da minha decisão, né, eu muitas vezes tenho tomado decisões completamente errôneas. Decisões estas que depois, né, se pudesse arrepender. E eu tenho certeza que você que está me assistindo também, muitas e muitas vezes, né, já tomou decisões das quais você depois fica pensando, puxa vida, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria tomado essa decisão. Para Adão e Eva, a mesma coisa ocorreu. Se quem sabe Eva tivesse, antes, né, de comer aquele fruto, tivesse corrido ao encontro de Adão e com ele, né, tirado uma palavra, né? Como é que nós podemos fazer? Olha, tem um animal falando, né? A gente nunca viu isso. O que você acha? Mas ela preferiu tomar a decisão sozinha, né? E levou essa decisão também para o seu esposo e ambos caíram, né? A gente conhece a história. Então, amados, desde o início, a Bíblia nos apresenta duas opções: a vida eterna, que é o que originalmente deveríamos ter tido, e a morte eterna, que em certo sentido é apenas voltar ao nada ao qual nós viemos. Então, queridos, durante toda essa semana, na lição da Escola Sabatina, ela apresentou então esses dois caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. E eu vos pergunto essa manhã de sábado, né? Que caminho você e eu estamos tomando? Talvez a sua resposta seja a resposta mais rápida possível que vem à sua cabeça, e diz, é o caminho da vida. Mas eu pergunto, será que é realmente o caminho da vida? O caminho que nós estamos realmente tomando a decisão de seguir? Né? Na parte de segunda-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Sem meio termo. E aí aparecem alguns textos bíblicos aqui, por exemplo, né, João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
tem a vida eterna. Então, quando nós cremos em Deus, mas esse crer em Deus é fazer a vontade de Deus. Não adianta você apenas acreditar e não fazer a vontade de Deus. Mas aquele que crê, né, ele faz a vontade de Deus, e aí o presente, o galardão que ele vai ter é vida eterna. Por outro lado, a Bíblia também diz aqui, outro texto, né? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que permanecem no pecado, que pecam deliberadamente, que pecam, né, sabendo que estão fazendo errado, o final deles vai ser o quê? Morte, morte eterna. Mas graças a Deus que esse verso não termina por aí, né? Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos nós passamos, né, por esse momento chamado morte, porque esse é o salário do pecado. Então, por nós todos sermos pecadores, infelizmente nós vamos passar pela morte, a não ser que Jesus volte antes. Mas se não, passaremos pela morte. Mas em outro lado desta moeda, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então, no final das contas, não existe meio termo para nós. Antes que o grande conflito termine, o pecado, Satanás, o mal, a desobediência e a rebelião serão erradicadas. Né? Então, antes que esse conflito, né? Que conflito é esse? Que grande conflito é esse? Né? É o conflito entre o bem e o mal. Né? Então, antes que termine, antes que o pecado, Satanás, o mal, a desobediência, né? A rebelião sejam erradicadas. E aí o que vai acontecer? Depois disso, cada um de nós, individualmente, terá a vida eterna. Notem ali, né, a palavra individualmente, ou seja, a salvação é individual. Eu não posso salvar o meu filho, nem meu filho salvar a mim. Eu posso indicar o caminho de salvação para ele, e ele pode indicar o caminho de salvação para mim. Mas a salvação é algo individual, como diz aqui a lição. Né? Então, depois disso, a cada um de nós, individualmente, terá vida eterna, que Deus planejou para todos antes da criação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar este mundo, o plano dele era o quê? Que as suas criaturas fossem eternas. Hoje nós somos seres mortais. Morremos. E Deus, então, agora, ele deseja, quando ele voltar e erradicar o mal, ele deseja dar de novo esse dom maravilhoso, o dom da eternidade. Né? Então, depois disso, cada um de nós, individualmente, terá a vida eterna, que Deus planejou para todos antes da criação do mundo, ou enfrentaremos a morte eterna, isso é, penalidade de eterna destruição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder. A Bíblia parece não nos dar outras opções, e é verdade. Agora, no meio político, né, a gente ouve bastante, né, da polarização, ou seja, esquerda contra a direita. Mas alguns dizem que existe uma terceira via. Terceira via. Nem para um lado e nem para o outro. É uma terceira via. Mas, queridos, em termos espirituais, em termos, né, de grande conflito entre o bem e o mal, não existe uma terceira via. Ou você se agarra ao bem, ou você se agarra ao mal. Não existe uma terceira via. Não existe uma terceira opção. Somente a opção do bem ou a opção do mal. Como a lição da terça-feira nos diz, né, que tem esse subtítulo aí, né, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. E é interessante, amados, que a lição aqui nos diz que Yahvé, né, ele deixou bem claro diante do povo, né, duas opções. Assim como ele fez com Adão e Eva, ele também fez agora com o povo de Israel. Né? E aí essas duas palavras hebraicas, bem, tov, e malhaf,
em Deuteronômio 30:15, são as mesmas usadas em Gênesis para a citação da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Bem Tov e mal Ra. Não há, então, meio termo. Ou o bem, ou o mal. O Tov ou o Ra. Não há como fugir disso. Não existe, né, como eu disse na parte de segunda-feira, não existe uma terceira via, não existe uma terceira opção, né? Não há meio termo nesse quesito. E a lição mesmo diz, né? Vida, bem, bênção, em contraste com morte, mal e maldição. Porém, pode-se argumentar com a justiça que Deus ofereceu apenas o bem, a vida e as bênçãos. Então, por mais que existam duas vias, o bem e o mal, Deus, né, ele nos sintoniza para andarmos no caminho do bem, que é o caminho da vida eterna. E ao andarmos nesse caminho do bem, nós vamos receber as suas bênçãos. Então, notem, existem dois caminhos a serem seguidos, o caminho do bem e o caminho do mal. No entanto, Deus está dizendo e insistindo com cada um dos seus filhos, existem dois caminhos, mas escolham o caminho do bem, né? Mas caso escolhessem se afastar dele, essas coisas ruins seriam um resultado natural, pois eles perderiam a proteção divina especial, né? Então, quando Deus chegou para Adão e Eva, né, e explicou aquela situação da árvore da vida, ele deu a eles o livre-arbítrio. Mas ele disse, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês irão o quê? Morrer. Alguns dizem que, né, não foi verdadeiro, foi um fake news de Deus, porque eles não morreram. Eles não morreram naquela hora. Mas eles morreram por dentro. Por quê? Porque a vida perdeu a graça para eles. E quando nós perdemos a graça pela vida, não achamos mais graça na vida, nós morremos. Não precisamos morrer literalmente e estarmos, né, dentro de um caixão, mas nós morremos por dentro. Então há muitas pessoas que estão mortas por dentro. Estão andando por aí, estão vivas, quem sabe estão até trabalhando, mas estão mortas por dentro. Adão e Eva morreram exatamente naquele dia. A alma deles, né, a graça de viver deles, morreu naquele dia. Porque eles foram expulsos do paraíso. Eles começaram a sentir dores. Os animais se afastaram deles, se tornando animais selvagens. Eles começaram a ver espinhos e cardos crescerem na natureza, outrora tão linda, tão exuberante, tão bela. Isso é morrer. Eles morreram. Então, não foi nada de fake news, nada. Não foi uma inverdade de Deus, pelo contrário. Quando eles pecaram, né, sem dúvida alguma, eles acabaram, então, morrendo, né? Muito bem, vamos à parte aí de quarta-feira, que tem esse subtítulo, né? O mandamento não é muito difícil, né? E é interessante, queridos, que a lição nos diz, né, que o Senhor não oferece graça barata. Deveriam, no mínimo, ter percebido nas palavras de Deus seu grande amor por eles e, como resposta, amar o Senhor, revelando seu amor, sendo obedientes às suas palavras, né? E é interessante que a senhora White aqui nos diz, no Parábolas de Jesus, página 333, todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Deus sabe da dificuldade, né, de guardarmos os mandamentos que Ele deixou para cada um de nós. E Ele sabe que por nós mesmos isso se torna impossível. Mas Deus nos dá as condições necessárias para que possamos realmente obedecer os mandamentos do Senhor. E, gente, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós temos vida.
Nós somos agraciados pelas bênçãos de Deus. Embora vivamos num mundo hostil, cheio de problemas, cheio de tristezas e angústias, de dores e também de morte, nós somos protegidos pelo amor de Deus. E esse amor está exarado no quê? Nos mandamentos que ele deixou para cada um de nós. Então, quando eu observo esses mandamentos, quando eu guardo esses mandamentos, eu estou, né, naturalmente dizendo ao Senhor, eu aceito o Senhor de todo o meu quê? Todo o meu coração, quero fazer a vontade do Senhor, quero ser, né, semelhante ao Senhor. Então, por isso eu quero fazer aquilo que o Senhor pede que eu faça. E é isso que nós devemos fazer. E quando fazemos assim, nós temos vida e vida em abundância, né? Ou seja, Deus dando para nós, né, o seu reconforto, né? Aquilo que nos protege contra as dores deste mundo, né? Muito bem, na parte aí de quinta-feira, uma questão, né, de adoração. E é interessante, amados, que a lição aqui nos diz, né, que o cerne da aliança entre o Senhor e Israel era o quê? A adoração. Uma coisa que Deus, né, não suporta é a idolatria. E ele ensinou ao seu povo que o único Deus a quem eles deveriam realmente adorar, louvar, prestar culto, era o Deus criador dos céus e da terra. E por que ele foi tão enfático nisso? Porque, amados, o povo de Israel era cercado de outras nações que adoravam falsos deuses. E o grande problema do povo de Israel é que eles não levavam a sério a palavra de Deus. Eles eram, assim, muito facilmente persuadidos, né, a seguirem os deuses, né, os falsos deuses de outras nações. Veja que coisa triste. Eles sabiam do verdadeiro Deus, eles sabiam das maravilhas que Deus havia operado na vida dos seus pais quando os tiraram lá da terra do Egito, né? Fizeram todas aquelas maravilhas e milagres e tudo mais. E ao invés de eles seguirem e adorarem a Deus, eles muitas vezes adoravam a falsos deuses, né? Aqui em Deuteronômio 32, 29, nos 32, 39, diz assim: Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Então, milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio a uma cultura e ambiente em que geralmente exalava padrões, tradições e conceitos que conflitavam com sua fé. Isso não acontece conosco hoje? Claro. Quanta coisa conflita com aquilo que nós acreditamos, conflita com a nossa fé. E eu vos pergunto, estamos sendo fiéis ao nosso Deus? Estamos verdadeiramente adorando o nosso Deus, né? Por isso, o povo de Deus, né, deve estar alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses não se tornem objetos de sua adoração. Talvez eu não tenha uma estátua em minha casa da qual eu me ajoelho, né, e adore essa estátua, mas quem sabe eu tenho outras coisas em minha casa. Por exemplo, a internet. Quanto tempo eu tenho dispensado a internet? E quanto tempo eu tenho dispensado a adoração a Deus? Isso já mostra claramente quem é o meu Deus. Se eu passo mais tempo na internet do que com Deus, o meu Deus chama-se internet. É fácil e simples assim. Então, notem que muitas vezes, né, a gente fica pensando, eu guardo o segundo mandamento que diz não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não prestarás culto. Eu não faço nada disso, eu não tenho nenhuma estátua em casa, o meu vizinho tem, eu sei que o meu parente também tem, faz até carreata com essa estátua, mas eu não faço nada disso. Ok. Mas qual é o teu tempo dispensado para Deus? Quanto tempo você tem, né, separado para Ele? Tem você tido tempo para um trabalho missionário para com Deus? Né? Talvez sábado à tarde você tenha tirado somente para dormir a tarde inteira e não tem feito nada para Deus. Então, amados, nós temos outros deuses.
E Deus irá cobrar isso de nós. Tenha plena certeza disso, né? O nosso Deus é zeloso. E somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Por quê? Ele também ele tem duas coisas, né? Ele é o nosso Redentor e ele também, ou melhor, né? Ele é o nosso Criador e ele é o nosso o quê? Redentor. Só por essas duas atribuições, fora as outras que Deus tem, mas a atribuição de Criador e de Redentor, somente por essas duas, ele já merece toda a nossa o quê? Adoração. Né? Não há meio termo, né? Como nós vimos lá na parte de segunda-feira, né? Não há meio termo. Ou adoramos o Senhor, que traz vida, o bem e bênçãos, ou o quê? Ou adoramos outro Deus, que traz morte, mal e maldições. Vou repetir. Ou adoramos o Senhor, que traz vida, o bem e bênçãos, ou adoramos outro Deus, que traz morte, mal e maldições. Então, amados, nós temos, né, dois caminhos a seguir, e como a lição está dizendo, como a Bíblia mesmo diz, não existe uma terceira via. Não existe uma terceira opção. Ou é o bem, ou é o mal. Com o bem, eu tenho vida. Com o mal, eu tenho morte. E qual é o conselho do nosso Deus, Criador e Redentor? Ele diz, existem dois caminhos. Eu aconselho a vocês a seguirem o caminho da vida, que é o caminho do bem. Sigamos isso. E eu tenho certeza que nós seremos realmente pessoas muito, muito felizes e abençoadas. Né? Na parte de sexta-feira, no presente como no passado, devemos fazer uma escolha. Sim, a palavra crucial é escolha. Ao contrário de uma ideia difundida no cristianismo, segundo a qual, mesmo antes do nascimento, Deus predestinou alguns não apenas a se perderem, mas até a queimarem no inferno para sempre, as Escrituras, a Bíblia, né, ensinam que a nossa escolha pela vida ou pela morte, bênção ou maldição, bem ou mal, determina qual tríade, vida, bem, bênção ou morte, mal, maldição, iremos finalmente encarar. É reconfortante saber que, mesmo que alguém faça a escolha errada, o resultado será morte eterna, não tormento eterno, em um lago de fogo sem fim. Interessante, amados, que Deus nos deu, né, o privilégio de escolhermos. E eu vos pergunto, né, amados, o que nós estamos escolhendo realmente? Qual é o caminho? E diferentemente, né, daquela visão teológica errônea sobre predestinação, e a gente sabe que não existe predestinação. A única predestinação que existe é para a salvação. Mas dizer que alguém nasceu, né, alguns nasceram para morrer, a morte eterna, e outros nasceram com privilégio, né, e foram escolhidos para a vida eterna, isso não existe. Todos, né, têm o privilégio de serem salvos. Mas isso passa pelo crivo da tua e da minha decisão. Minha escolha. Qual escolha eu vou fazer? E o grande conflito, né? Página 544. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Romanos 6:23. Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é o destino dos ímpios. Moisés declarou a Israel: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. A morte a que se faz referência nessas passagens não é a que pronunciada sobre Adão, pois a humanidade toda sofre apenas as suas transgressões. É a segunda morte que contrasta com a vida eterna. Amados, nós temos tudo para sermos salvos. Tudo para sermos salvos. Porque Deus diariamente está atrás do seu povo. Ele está atrás de você e de mim, todos os dias, dizendo: filho, filha, volte para o caminho do Senhor, para que você tenha vida e vida eterna.
E eu pergunto para você, nesta manhã de sábado, ao encerrar a recapitulação da lição da Escola Sabatina, que foi maravilhosa, né? Que escolha você vai fazer? Eu já fiz a minha. Escolher o bem. Bem igual a vida eterna. Que essa também possa ser a sua escolha. Mas como você precisa fazer a escolha, né, faça sempre a melhor escolha. Muito bem. Logo depois do almoço hoje, né? Você tira aquela sonequinha sabática e aí você já pode então ir para a lição, né, já de número 9, que tem esse título, né? Convertam seu coração. Com certeza vai ser uma lição aí maravilhosa, né? E logo após, você já pode fazer aí o seu CRM, né? Aqueles que estão indo à igreja, já preenche isso na própria igreja, na sua unidade. Mas aqueles que ainda não estão indo, né, por causa da pandemia, poderão fazer aí através dos links, né, que as nossas secretárias das igrejas, né, estão aí passando aí através do WhatsApp, né, e você pode responder e tornar a Escola Sabatina cada vez mais forte, né. Que Deus realmente abençoe a você nesse sábado, né, que você realmente sinta as bênçãos de Deus. Nós vamos encerrar cantando o hino de número 200, né, Tens vida em olhar. Tens vida em olhar para a luz de amor. Disse Jesus, olhai pra mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar do Salvador, Ana viu sorriso em seu rosto vi, quando eu olhei a rude cruz. Tudo mudou ao mostrar-me ali poder e no nome celeste luz. Num olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar do Salvador, olhando pra cruz sempre confiarei em seu poder, em seu amor. Nunca vencido do mal serei, mas tenho comigo meu Salvador. Num olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar do Salvador. Você e eu teremos vida em olhar a Jesus. Veja a importância, né, de estarmos sempre com os nossos olhos fitos no Senhor. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo programa da Escola Sabatina desse sábado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a escolha da vida eterna. Embora existam dois caminhos, embora tenhamos o livre-arbítrio, mas o Senhor insiste em nos colocar no caminho do bem, no caminho da vida eterna. Por isso te louvamos por isso. Queira, ó Deus, dar um sábado muito feliz, juntamente com nossa família, que o Senhor nos guarde e nos proteja nesse santo dia, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Eu quero te agradecer do fundo do coração
porque você esteve conosco até o presente momento. Que Deus realmente te abençoe. E se for da graça do Senhor, no próximo sábado queremos estar juntos, né, para mais um programa da Escola Sabatina. Desejo a você um feliz sábado.